na boa agora. De repente, os teus colegas têm o mesmo pensamento. Você faria o quê no meu lugar? Tiraria quem? Peraí. Não é isso também, mas não é só por causa disso. É aí que entra quem entende de futebol, quem não entende. Não estou falando que você não entende. Você quer que eu coloque o meia aberto? Quem vai marcar o lateral adversário? Se eu for discutir futebol aqui, eu vou engolir vocês. Não adianta. Não adianta, coloca o fulano. Mas coloca o fulano aqui, a tua parte tática não existe, então. Eu faria tudo de novo, sim. Se o Grêmio tivesse ganho hoje o jogo, o passado, estava todo mundo feliz aqui, todo mundo elogiando. O mesmo time que jogou hoje foi muito superior e nós merecíamos ter ganho o jogo em São Paulo do Corinthians. Nós não ganhamos. Hoje nós não fomos tão bem. Apesar do Corinthians ter jogado aqui, o Corinthians foi melhor do que a gente. Já a gente vai colocar a fala do Ramon depois da classificação do Corinthians. Claro que ele fala isso, Jamel, em cima da eliminação que ocorreu minutos ali. O cara está com cabeça quente e tal. Mas eu volto a dizer, eu acho que o Renato é autêntico. Você pode até não gostar dele, pode achar mal técnico, o que você quiser. Mas ele vai para a sala de imprensa, põe o prato na mesa e discute com quem tiver que discutir. Eu gosto muito das entrevistas do Renato, porque é o que você falou, ele é autêntico. Ele falou assim, tá bom, você no meu lugar faria o quê? Ele errou? Pode ter errado, tal, mas... E ele mesmo fala, se eu pudesse voltar, eu faria igual. Porque se daqueles pênaltis lá, o Grêmio acerta e o Corinthians erra e ele classifica, é outra história. O que eu fico assim, que a gente debate é, o mesmo jogo... Dependendo do resultado, você critica o cara, a escalação, o que ele fez durante a semana, o modelo de jogo, porque ele ganhou, porque ele perdeu nos pênaltis. Então, acho que a gente tem que ter uma análise mais profunda mesmo. E é o que você falou, tem gente que gosta, o jeito que ele fala, eu vou engolir vocês, não sei o que tal, como dizendo que o outro não entende nada tal. Mas é claro que o Renato Gaúcho entende muito mais de futebol do que qualquer um que está ali. Porque ele é o técnico do Grêmio. Se eu entendesse mais de futebol do que o Renato, eu estava de técnico eu lá. O Renato era um bom batedor de pênalti? Era, né? Não batia pênalti. Não batia pênalti? Não batia, não. Mas tem uma frase que eu acho que é o Tite que usa, que é assim, o técnico cuida de 2/3 do campo. O último terço, quem cuida são os jogadores. Mas eu não concordo com ela. A responsabilidade na última fase do campo, do último terço do campo do jogador. Bater pênalti também, não cabe ao técnico. O técnico pode escolher. E segundo ele, os caras no treino, eles acertam. Ontem ele tem um erro. Foi ridículo o que aconteceu. Não, os pênaltis foram ridículos, mas para mim o Renato Gaúcho tem uma participação gigantesca na classificação do Corinthians. Eu vou dizer por quê. Disse aqui ontem antes do jogo. Se o Grêmio não classificar, e assim, a chance de empatar era grande como aconteceu, porque foi o 11º jogo do Corinthians e Grêmio, o 9º empate. Corinthians e Grêmio. Então é um resultado que não é de 11, 9 empate, era um resultado bastante possível. O Grêmio jogou o segundo tempo inteiro na Neoquímica Arena com um homem a mais, abraçado no empate. E ontem, segundo ele mesmo, a gente acabou de ouvir a entrevista dele, eu ouvi ontem na íntegra, ele não fez alterações para ganhar o jogo. Ele manteve o time que estava jogando mal, esperando os pênaltis. Uma coisa é os 40 do segundo tempo que fez o Ramon, os 43 que estava poupando o time, assim, já que ele empatou, vou botar o Gal, que nem precisou, que ele bateria o último pênalti. Outra é você passar o segundo tempo inteiro o time jogando mal, não mexer no jogador, porque se for para os pênaltis, uma coisa é os 40 do segundo tempo. O Grêmio chegou inteiro... Colocou o Diego Costa, né, no segundo tempo. Não, mas o Grêmio jogou o jogo inteiro com titular, o Corinthians com reserva. O Grêmio poupou no final de semana, o Corinthians jogou. A torcida era a maioria do Grêmio. Aliás, o torcida do Corinthians lotou seu espaço e, como diz, comprou ingressos que não era dela, porque é a maior torcida do Paraná do Corinthians. A polícia teve que aumentar o setor ali para não ter briga. Aliás, a fotografia é maravilhosa. A fotografia é linda. São, acho que, São 3 andares o corpo. 3 andares com as faixas. É uma coisa... Couto Pereira, hein? Lá em Curitiba estava a torcida do Corinthians em peso. Agora, eu gosto de uma coisa do Renato. Não concordei com a escalação dele nos 2 jogos. Com as alterações, mas eu prefiro que ele vá para a coletiva e discorde. Eu fui repórter assim, eu discordava do Jamel, ele reclamava comigo, a gente batia a boca e amanhã estava no treino, ele reclamava, beleza. Do que cara que fez que nem o Tite, que não apareceu para falar. Mas é que eu falo. Assim, quando a pessoa, e assim, dá a chance da pessoa falar. Claro. Eu não gostei do que ele falou. Você pode não concordar e não gostar dele. Mas eu prefiro que ele seja isso. Ele está sempre lá. Sempre e ele lá. deu a chance do cara falar, porque às vezes o cara faz isso e já te tira o microfone.
E aí ele é uma briga microfone, né? É uma briga... Assim... mas ele... mas o cara teve a possibilidade de ter a réplica. A gente está tão condicionado... Então, eu acho legal. A gente está tão condicionado, Berna, a jogador que não assume, que não fala, que foge de jornalista, que põe aquele fone para não falar com ninguém. O Renato não, o Renato vai. Pelo menos ele vai. Gostando ou não dele. Mas ele erra muito. Eu concordo com o Vitor. Ele dá a possibilidade de você contestá-lo. Né? Ontem. Porque, para quem não sabe como é que funciona a entrevista coletiva, o companheiro amigo de casa não necessariamente vai saber. Você faz a pergunta, já entrega o microfone. O assessor pega o microfone na tua mão, você não tem a possibilidade de ter uma réplica, uma tréplica. E nessa pergunta específica, só para dar um contexto, não sei se você estava vendo que você fez o jogo do Flamengo, eu estava conversando até com o nosso diretor Kleber antes do programa. Eu não sei de que veículo a pessoa era que fez a pergunta. Mas eu tenho a opinião igual do Kleber, não sei, de vocês. Eu não gosto quando a pessoa assim, a pergunta. A resposta foi mal educada. Mas o cara perguntou assim: boa noite dentro do possível. Por que dentro do possível? É que nem jornalista que fala, seja bem-vindo aqui ao Corinthians. Você é dono do Corinthians? Se for... Não, peraí, mas hoje em dia tem TV de clube. É isso que eu falei. Não era da TV do clube, o cara tá demitido nessa altura. Não era da TV do Grêmio. Ele podia ser do meu Grêmião, tricolor, não sei o quê. Porque só se for isso. Porque assim, não acho que é papel. Eu acho que é papel de jornalista questionar, cornetar, fazer perguntas duras. Agora, dizer, hoje... não é boa noite, por quê? Mas hoje tem um monte de blogueiro. Então, mas a pergunta tem um cara que fala somos, perdemos. Sim, e o cara perguntou desse jeito também. Hoje tem blogueiro, tem... Boa noite é possível. Não necessariamente jornalista ligado a algum meio de comunicação. Por outro lado, Ramon Dias, felizão da vida,